Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao Mundo na Zona. Eu sou Giovana Branco, sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e estou aqui novamente no Zona Curva para a gente fazer o nosso programa semanal sobre os principais acontecimentos do sistema internacional. E hoje eu vou começar falando sobre a situação no Oriente Médio, que tem se agravado cada vez mais, mesmo depois de uma aparente calmaria entre Gaza e Israel. Nos últimos dias, a gente viu um ordenamento do Donald Trump de realizar ataques aéreos no Iêmen contra o grupo dos Houthis e alvos controlados por eles. Os Houthis são uma milícia rebelde apoiada pelo Irã. E eles já atacaram navios no Mar Negro, no Mar Vermelho, perdão, e também vários alvos no território israelense, tentando justamente apoiar o grupo terrorista Hamas. Eles são, portanto, uma ameaça para os interesses norte-americanos, e isso foi principalmente o motivo que levou Donald Trump a fazer justamente esses ataques aéreos. Eles foram realizados, em sua grande maioria, no último domingo, no dia 16 de março, e estão entre as ações militares mais significativas dos Estados Unidos no Oriente Médio desde que o Trump tomou posse no mês de janeiro desse ano, em 2025. Nesse ataque de domingo foram pelo menos 98 feridos e 53 mortos, incluindo mulheres e crianças. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada! E os próprios membros do Houthis também já denunciaram esses ataques ao sistema internacional, provocando justamente algum tipo de comoção em relação às vítimas. Esses ataques dos Houthis contra alvos israelenses ou contra os navios do Mar Vermelho foram suspensos em janeiro, depois da definição de um cessar-fogo em Gaza, que tinha sido respeitado por ambos os lados até ontem, quando Israel realizou um ataque na faixa de Gaza e deixou mais centenas de feridos nesse processo. Porém, eles também já tinham sido retomados, esses ataques do Houthis, na medida em que Israel decidiu não permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, nesse mês agora de março, retomando justamente as hostilidades. Antes mesmo dos ataques israelenses via bombardeios aéreos, já havia uma situação humanitária bastante delicada na faixa de Gaza, justamente por conta dessa proibição israelense da entrada de ajuda humanitária. E quando a gente fala de ajuda humanitária, a gente está falando principalmente de medicamentos, de alimento, de roupas, de meios de subsistência. Lembrando que a faixa de Gaza está nessa situação de catástrofe humanitária há muito tempo, né? Desde os ataques de 7 de outubro do ano retrasado, provocando justamente uma situação bastante alarmante em termos de direitos humanos. O assessor de segurança nacional do Trump, o Michael Waltz, disse numa entrevista à Fox News que ele deu recentemente que esses ataques realizados no Iêmen foram efetivos e bem-sucedidos, e que o grupo dos Houthis são basicamente uma nova Al-Qaeda, mas com o apoio militar do Irã, fazendo com que eles tenham acesso a armamentos bastante estratégicos, como, por exemplo, alguns mísseis de longo alcance, que foram justamente utilizados contra os navios petroleiros no Mar Vermelho no ano passado, principalmente. E isso faz deles uma ameaça ainda maior, porque eles não confiam apenas em táticas que tradicionalmente grupos terroristas utilizam, mas sim eles têm acesso a esses armamentos mais tecnológicos e também mais poderosos.
O Comando Central dos Estados Unidos disse que Washington efetuou esses ataques aéreos no Iêmen de forma precisa para defender os interesses dos Estados Unidos e deter inimigos, além de restaurar a liberdade de navegação na região. Os Estados Unidos hoje são a principal potência que garante a liberdade dos mares. Então, uma ameaça a essa liberdade de ir e vir no sistema marítimo é diretamente uma ameaça contra os Estados Unidos e principalmente contra o poder norte-americano, a ideia de um status, de um garantidor de última ordem, justamente dessa liberdade, dessa segurança internacional, principalmente ligada ao comércio marítimo. Então, de fato, é uma questão bastante importante para os norte-americanos. E no ano passado, muitos navios petroleiros foram afetados. A gente viu o aumento do preço do petróleo justamente por conta desses ataques no Mar Vermelho. Várias petrolíferas, inclusive a BP, né, a British Petroleum, suspenderam a navegação nessa região do Mar Vermelho, justamente porque havia um temor muito grande desses ataques dos Houthis contra esses navios petroleiros e outros navios também na região. O Trump afirmou que esses ataques, além de combaterem os Houthis e serem justamente para defender os interesses norte-americanos, também serviram como um aviso para o Irã, que está ali na região, né, muito próximo, e que é um dos principais provedores de apoio militar a grupos rebeldes no Oriente Médio. Então, é de alguma forma um aviso para dizer que os Estados Unidos estão dispostos a intervir novamente na região, caso os seus interesses nacionais sejam afetados ou ameaçados de alguma forma. E por isso o Irã deveria suspender o apoio financeiro e militar a esses grupos rebeldes. O chefe das forças de guerra, das Forças Armadas Revolucionárias do Irã, em resposta a essa declaração do Trump, disse que o Irã não interfere em nenhuma das decisões dos Houthis e nem de nenhum outro grupo rebelde da região, que eles agem todos de forma independente. Então, o Irã não teria nada a ver com nenhuma dessa situação. Além disso, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã também disse que os ataques violam, né, os ataques norte-americanos violam a lei internacional sobre o uso da força e soberania nacional, e que os Estados Unidos estavam, portanto, sendo uma ameaça à região do Oriente Médio e dos interesses das potências locais. A gente tem visto, portanto, um agravamento muito grande dessa questão no Oriente Médio. Embora o cessar-fogo tenha sido estabelecido no início desse ano, a gente tem visto cada vez mais o quanto essa situação está se deteriorando com o passar do tempo. Agora, inclusive, com a retomada de bombardeios israelenses na faixa de Gaza.